Bom, eu sou sanitarista também. Os sanitaristas eles podem trabalhar com abastecimento de água, drenagem urbana, esgotamento sanitário, projeto hidrossanitário. Se não me engano, tem um engenheiro ambiental aí, certo? É só ambiental ou sanitarista também? Ambiental e sanitarista. Estou fazendo Perfeito, ainda, né? perfeito, perfeito. Então, ambiental e sanitarista é o mais adequado. Tem muita gente que procura só o ambiental, né? Engenharia ambiental, mas vai de cada um. Eu procurei engenharia ambiental e sanitária porque a relação à competência ia me dar problema futuramente se eu escolhesse só ambiental, porque ia diminuir a competência. Tem essas coisas que o CREA te exclui de algumas coisas, porque tu não é sanitário, tu ambiental tem esses problemas. Então é importante que vocês façam engenharia ambiental e sanitária, que abrange mais as competências. É, Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem dúvidas, perguntas, fique à vontade. Então, eu ia te perguntar, assim, só para você dar um panorama mais geral para gente, o que que faz, assim, qual que é a diferença entre o consultor ambiental para o engenheiro ambiental, assim, especificamente, o que cada um faz e em que cada, não vou dizer cargo, mas para que tipo de trabalho cada um migra, sabe? Acho que é a Mayumi que está falando, né? Isso, sou eu. Mayumi, assim, consultores ambientais são engenheiros ambientais. A gente não está. Eu me formei em engenharia ambiental, então eu vou fazer aquele trabalho ali, eu vou ser consultor. Não divide, você é engenheiro ambiental. Você, como consultor ambiental, você, como qualquer outra área, você está sendo engenheiro ambiental. Não tem nenhuma dúvida assim. Eu sou consultor ambiental, eu estou fazendo engenharia. Eu estou trabalhando com o cliente, estou resolvendo o problema do meio ambiente. Então, eu estou ali engenheirando. Não tem assim, nenhuma dúvida em relação a isso. Podem ficar à vontade para falar. Ah, eu entendi, eu não sabia. Gente, quem quiser me interromper para perguntar, pode me interromper, viu? É, que tinha algumas dúvidas, assim, que eu queria tirar contigo. É... Peraí que eu perdi as minhas dúvidas aqui. O que, que eu tava querendo saber é que, assim, quando você quer ingressar na engenharia ambiental, e a galera fica nessa dúvida entre pegar engenharia ambiental e pegar engenharia ambiental e sanitária, você sabe me dizer qual que é a diferença entre a questão de, tipo, do curso, o que, que um vê e o que, que o outro deixa de ver? Sim, tudo bem. O caso de engenharia ambiental, ela fala em questão do meio ambiente mesmo, que é licenciamento ambiental, é, os projetos e relatórios ambientais e questão sobre a água, certo? Por exemplo, tem faculdades que faz engenharia ambiental, outros que faz engenharia sanitária e ambiental, certo? No meu eu fiz engenharia ambiental e sanitária. Então eles focaram em engenharia ambiental. Mas na sanitária tem abastecimento de água, tem o esgotamento sanitário, tem a drenagem urbana, o projeto sanitário que eu já falei para vocês. Isso é a parte sanitária. O licenciamento ambiental, os projetos ambientais, tudo relacionado ao meio ambiente é a parte ambiental. Então, automaticamente, a quem faz engenharia ambiental, a faculdade não vai focar tanto na parte sanitária, que é a drenagem urbana e a abastecimento de água, etc. Mas ela vai dar uma pequena, um pequeno detalhe para vocês em relação às matérias, porque isso também é meio ambiente. Aí a questão que entra tem, como eu falei para vocês, tem gente que faz engenharia ambiental, engenharia ambiental e sanitária. Futuramente, quando vocês realizarem os trabalhos, o CREA vai pedir competência. Por exemplo, se eu não me engano, o engenheiro ambiental ele não pode fazer trabalho do engenheiro sanitarista. E o engenheiro sanitarista pode fazer trabalho do engenheiro ambiental. E isso torna um problema para os engenheiros ambientais.
É por isso que é importante a gente estar fazendo engenharia ambiental e sanitária. A gente está abrangendo mais esse leque no mercado. À vontade, Mayumi. Cheio de pergunta aí. Eu não sabia disso, eu achava que, enfim, tipo, que tinha alguma. Eu não sei, na verdade é uma dúvida também, né? Existe o curso só de engenharia sanitária? Antigamente, na verdade, quando foi criada a engenharia sanitária foi criada só a engenharia sanitária. Tanto que os mais de idade são engenheiros sanitaristas, apenas, não são engenheiros ambientais. Mas agora que está dando esse problema, está dando essa atualização de fazer os dois cursos, que é engenharia ambiental e sanitária. Mas não está mais existindo a engenharia sanitária apenas, é muito difícil você encontrar. É mais engenharia ambiental e sanitária, ou sanitária ambiental. Tem engenharia hídrica, a engenharia agrícola e ambiental. Tudo isso está fazendo uma junção para estar juntando as competências. Entendi. E por que exatamente teve essa junção, sabe? Porque se antigamente. Eu imagino que antigamente não tinha essa preocupação com o meio ambiente como a gente tem hoje. E por isso talvez não existia um curso de engenharia ambiental ou algo do tipo. Mas por que agregar engenharia, tipo, juntar os cursos de engenharia ambiental com sanitária, sabe? Tipo, é uma dúvida que eu tenho, assim, acho que desde que eu descobri da existência do curso. Porque hoje em dia, tudo é meio ambiente. Em relação a essas duas competências. A água, a gente tem que cuidar da água, é meio ambiente. A gente tem que cuidar ali do abastecimento de água, a gente está cuidando do meio ambiente e da saúde das pessoas. O esgotamento sanitário está relacionado ao meio ambiente. Então, tudo isso está relacionado. Então, não tem por que a gente dividir as profissões para engenharia sanitária e engenharia ambiental. Então, junta para deixar o profissional mais qualificado e mais completo, até mesmo para o ver do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, que é o conselho que a gente faz depois que a gente sai da faculdade, é um registro, certo? Então, a gente, para o ver do CREA, a gente fica mais competente e mais habilitado para fazer determinado trabalho. Mas nada que generalize o engenheiro ambiental. Tem gente que escolhe engenharia ambiental sem problemas. Mas vai de cada um. Tem que Maio, pensar no futuro. Tá? Pode falar, Andy. pode falar? Em relação a essa pergunta, a gente teve uma conversa também sobre gestão e análise ambiental, e eu queria saber a grande diferença entre a engenharia e a gestão. Certo. Bom, a engenharia ambiental, ela... Assim, pode falar. Desculpa. Gustavo, só completando, fazendo um adendo da sua informação, com a resposta para a Mayumi, a engenharia civil e sanitária, ela é mais antiga que a engenharia ambiental e sanitária. Então, a parte sanitária era o engenheiro civil quem fazia. E como ambos são da mesma vamos dizer, ambos estão na base do CREA, do CONFEA, né, do Conselho Nacional de Engenharias. Aí colocaram essa atribuição, como tem a parte de tratamento de efluente, também para engenharia ambiental com atribuições sanitárias. Mas anteriormente era um engenheiro civil e sanitário quem tratava a parte de efluente. Sim, sim. A engenharia civil e a engenharia sanitária são os irmãos mais próximos. Porque a gente trabalha na parte de drenagem, então tem que ter o conhecimento de civil ali para estar fazendo aquela determinada manutenção de esgoto, drenagem, etc. Exatamente. Eu acabei me lembrando como estudamos recentemente isso na faculdade. Tem a questão das atribuições do CONFEA, CREA e tal, e para se tornar engenheiro ambiental e sanitário, tem mais foi acrescentado algumas atribuições que antes eram contempladas apenas para o engenheiro civil sanitarista, né? Aí me recordei desse link na hora que você comentou aí, só para agregar na resposta aí com a Mayumi. Mas tranquilo, gente. Perfeito. Obrigado. Imagina, então, eu que agradeço.
Como é o nome da mocinha? Como é o nome aqui dela? Tá de óculos. Luana. Giovana? Luana. Luana. A gestão ambiental, ela tá mais para a questão Peraí, deixa eu... Tá. A gestão ambiental está especificamente na questão da empresa, certo? A gestão ambiental trabalha com o ciclo PDCA, que é o... Tá para fazendo o ISO 14000, não sei se vocês conhecem, que é a gestão da qualidade, o ISO 9000, que é gestão do meio ambiente, tudo isso está envolvido na gestão das empresas. A engenharia ambiental, ela trabalha para solucionar um problema de meio ambiente. A gestão ambiental, ela está para ajudar ou auxiliar a respeitar aquele meio ambiente, certo? Por exemplo, você vai ser gestora de uma empresa. Você vai colocar práticas ali educacionais, de educação ambiental, para os funcionários, os colaboradores, para estar trabalhando ali de forma respeitando o meio ambiente, utilizando o processo produtivo, respeitando o meio ambiente, tudo isso ali, trabalhando uma educação ambiental a respeito daquela empresa no mercado e do meio ambiente. Isso tem que dar lado a lado. Perguntas, Gu, vamos eu ia te lá. perguntar um negocinho. Desculpa, só pra. Rapidinho. Ô, Gu, você consegue ligar a sua câmera? Vocês não estão me vendo? Não. Eu não sei se Ih, sou eu. estão me vendo? Dá pra ver, só que às vezes dá uma falhada na câmera. Isso pra algumas pessoas também. Aí depois de um tempo volta. Ah, que bonito, que bonito. Achei lindo. Ah, Tá me vendo ainda, Mayumi? não, não tô. Mas tá tudo bem, vamos seguindo. Se tem gente olhando, vendo, tá tudo certo. É. Fiquei até Desculpa, Gu. preocupado agora de vocês não estarem me vendo. Alguém ia perguntar, não lembro quem foi. Qualquer coisa avisem se não tiver áudio, câmera, fiquem à vontade para indagar algo. Tranquilo, o Felipe tá digitando, calma aí. Enquanto o Felipe vai digitando, eu. Ah, tá. Eu acho que vai Ah, do que a gente clica. Eu cliquei na gorinha. então. Esse Skype é meio complicado. Daqui a pouco eu tô mandando todo mundo migrar pro Zoom de novo. Ah, enfim. Isso já é outro papo. Depois a gente resolve isso, gente. Desculpa. Ia te perguntar assim. Uma coisa que eu tenho muita dúvida, porque eu ouvi de um engenheiro uma vez, eu não lembro qual que era o engenheiro agora. Ele não era engenheiro ambiental nem nada do tipo. Acho que ele fazia. Não lembro se ele fazia aeronáutica ou se ele fazia. Acho que era aeronáutica, enfim. E aí ele estava comentando, quando eu disse que tipo, tinha interesse em fazer engenharia ambiental, né? Se tipo, eu comentei com ele, ele falou, a proposta era até boa quando veio para o Brasil, mas eu não sei, disseram que deu uma diferença lá. E aí acabou que a proposta da engenharia ambiental no Brasil ela é muito distinta da proposta de engenharia ambiental nos outros países. E eu queria saber se isso é verdade e se ela é diferente como? Provavelmente é diferente. Até porque a visão ali dos moradores, das autoridades ali, tem uma relação de meio ambiente mais importante. Por exemplo, a China ali está totalmente limpa, uma educação ambiental perfeita. E isso tu vê que o Brasil não é tão assim. Então, vai da preocupação das hierarquias na questão da engenharia ambiental para estar respeitando. Então, provavelmente, quase com certeza, é diferente sim, a forma deles fazerem essa frente da engenharia ambiental. Ah, entendi. E só uma pergunta, tipo, qual que é o futuro dessa engenharia, assim? Da engenharia ambiental, incluindo a engenharia ambiental e sanitária, você vê ela como um futuro promissor? Sim, sim, com certeza. A gente trabalha com o meio ambiente.
Ali, aqui no Brasil, principalmente, tem questões de poluição, questões de problemas na saúde. A gente está com esse... Por isso, esse mercado... E a gente pode estar nesse mercado. A gente está com um problema com a questão de saúde aí. Engenheiros sanitaristas trabalham nessa parte, certo? Pode estar trabalhando na questão de endemias, que é relacionado a doenças. Então, todo momento a engenharia ambiental e sanitária está dentro. Vai de você correr atrás e fazer o seu mercado. É só essa questão. O engenheiro ambiental também pode trabalhar com pesquisa? Pode, com certeza. Ele pode seguir a parte de docência, o mestrado. Que trabalha fazendo artigo, eu já fiz alguns artigos também para concorrer a mestrado, mas ainda não consegui. Quem sabe futuramente. Então, essa trabalho com pesquisa, por exemplo, se conhece Evandro Chagas? Acho que sim, né? Evandro Chagas é uma empresa de pesquisas, certo? E está fazendo pesquisa na área de meio ambiente, na área de topografia, etc. Então, o engenheiro ambiental tem que fazer essas pesquisas. Quem está fazendo mestrado é a área da pesquisa, e possivelmente vai chegar numa docência para ser professor numa universidade. Ah, compreendi. E outra pergunta que eu ia te fazer, agora também de comparação entre engenharias, porque eu lembrei da existência de outra engenharia e eu sempre fiz dúvida, tipo, qual que é a diferença da engenharia ambiental para a engenharia florestal? Muito bem. Bom, a engenharia ambiental, a engenharia florestal, eu vou falar um pouco de... Quem é a engenharia florestal? Está por aí? Eu vou falar um pouco chulo, que eu faço uma comparação. Por exemplo, a engenharia ambiental, ela trabalha com a parte de floresta mesmo. Tem uma diferença enorme, com certeza. A florestal, ela está trabalhando com PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Ela trabalha com cadastro ambiental rural, que também nós podemos trabalhar. Elas são irmãs, mas tem uma diferença enorme. Tá na questão específica de floresta, de plantas. Não sei se como é o nome dela? Se ela pode falar, se ela fica à vontade daquela engenharia florestal também, ela pode dar uma palhinha sobre a florestal se ela quiser. Então tem essa diferença aí. A engenharia ambiental ela trabalha na parte hídrica, na parte de água, de saneamento. Já o florestal não tem nada a ver com isso. O florestal ele está ali estudando os insetos, estudando a, alguns projetos. A engenharia florestal pode falar isso melhor sobre mim. Ela pode até me estar interpretando errado por eu estar falando assim. E se ela quiser falar, não sei se ela consegue ouvir a gente. Adri, você consegue dar uma palavrinha pra gente? Oi, é comigo? Oi. Fique à vontade para você falar sobre a sua profissão, sobre a engenharia florestal, o que ela faz, para a gente tirar essa dúvida da engenharia florestal com a engenharia ambiental. Porque, tipo, eu sou de estudo federal. E aqui tem. Eu já sou formada em técnica floresta, agora que está na minha primeira, podemos dizer, no meu primeiro semestre de engenharia florestal, mas existe essa diferença enorme. E muitas pessoas acham que é muito próxima o técnico meio ambiente para o técnico floresta, o engenharia ambiental para o engenharia florestal. Só que o engenheiro florestal está muito ligado realmente para esse setor de floresta, de recuperação de áreas degradadas, de recuperação do solo, manejo de floresta, tanto de floresta nativa como floresta plantada. Então, a gente mexe muito com essa área. Muito mais ligado à floresta mesmo, enquanto o ambiental não. Sim. Mas, claro, todo o consultor ambiental ele pode estar fazendo parcerias com o engenheiro florestal, com o técnico do meio ambiente, para estar auxiliando em tal coisa. Por exemplo, eu vou fazer um projeto de engenharia ambiental. E no projeto de engenharia ambiental, o órgão ambiental ele pede para mim fazer uma supressão vegetal
ou um plano de recuperação de áreas degradadas. Eu vou ter que chamar o técnico florestal ou o engenheiro florestal para me ajudar nisso. Então, ele vai estar me auxiliando para estar resultando pelo órgão ambiental uma avaliação positiva. Então, isso é questão de parcerias que nós devemos ter qualquer informação, qualquer parte da empresa. Então, tem essa diferença, Maio. Entendi. Obrigada, Adri. Obrigada, Lu. Já deu uma boa esclarecida aqui. Sim. Eu queria fazer outra pergunta. Por que você escolheu engenharia ambiental? Você disse que queria saber o técnico em meio ambiente, mas por que escolher uma área para o meio ambiente? Mayumi, eu acho que tu devia escolher engenharia ambiental e sanitária logo. Eu já sei que tu queres fazer muito, então eu acho que tu devia escolher logo. Não tem dessa, não. Tu tá em dúvida com alguma coisa? Não, na verdade é que eu tenho, sei lá, eu gosto muito de muitas áreas, mas assim, meio ambiente é uma das minhas paixões. Sim. Na verdade, eu passei em engenharia ambiental ano passado, só que eu falei, não, vou dar mais uma pensada. Eu tô dando mais uma pensada, vamos ver. Tá. Mas eu queria saber mais de você mesmo, por que escolher uma área voltada ao meio ambiente? Você podia escolher Assim, N engenharias, justa ambiental. quando, acho que há uns 24, acho que uns 7 anos atrás, eu estava no ensino médio também, e eu tinha que escolher uma coisa, né? Naquela minha cabeça estava ser rico, ser feliz e trabalhar bem, né? Essa é a minha dúvida. E eu tinha que anexar todos esses, certo? Mas tinha uma coisa que eu deixava mais usufruído. Eu gostar da profissão. É eu ser feliz futuramente. Se eu fizesse engenharia civil, eu ia ver construção, e eu ia construir prédio, mano, a minha vida ia ser um inferno. Eu não ia ser feliz. Não ia. Podia ganhar bem o que for, mano. Mas eu não ia ser feliz. A engenharia ambiental, eu pensei, engenharia ambiental, olha, profissão do futuro, né? O que dizem? Profissão do futuro, tem matérias que provavelmente eu vou conseguir seguir, eu vou conseguir lidar durante a faculdade, porque tem gente que faz faculdade assim, sem nem gostar. Então, poxa, imagina estudando uma matéria que não gosta, é estressante. Então, isso também deve fazer parte na escolha da profissão, nas matérias, em como lidar na hora do estudo, tem toda essa escolha. Então, levando isso em consideração, em relação ao amor também pela profissão, em relação ao mercado ambiental, pelo futuro, pela preocupação com o meio ambiente, eu acabei escolhendo a engenharia ambiental e sanitária para ser mais completo. Até hoje, os meus pais, eles falam, não era para ter escolhido isso, vai escolher direito. Não, tô bem assim, tô feliz, o importante é isso. Esse negócio de direito aí não tem nenhuma diferença. Você pode ser ciência da computação, você pode ser engenheiro ambiental, você pode ser técnico florestal, engenheiro florestal, você pode ser rico. Não tem essa preocupação. Pois é. É só você correr atrás do que você quer. Tem pedagogo que tanto generalizam ele, que tanto diferenciam ele de outras profissões e ganham muito bem. É só você correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, que você vai alcançar, com certeza. E claro, sempre pensando mais de uma fonte de renda. Você não pode pensar só em, eu vou engenheirar, vou ganhar meu salário fixo aqui por mês, que eu vou ser rico. Não tem como ser assim. Tem sempre como pensar em ser maior e ser grande. Então, tem essas escolhas que você tem que pensar antes de fazer engenharia ambiental. Engenharia ambiental agora vai já escolher? Tô pensando ainda. Ah, bom, então. Eu ia te fazer mais algumas perguntas. Deixa eu só avisar o pessoal. Gente, a gente tem aí em torno de 20 minutos de conversa ainda. Quem tiver dúvida e quiser perguntar alguma coisa específica, o que for,
pode perguntar e pode me interromper para perguntar, numa boa. Ou mandando no chat falar que quero perguntar, e aí eu vou ficar quietinha e você pergunta, pode ser? Eu queria saber, assim, você comentou sobre a questão financeira, certo? E aí, algo que sempre vem na minha cabeça é sobre os desastres ambientais que acontecem e às vezes, tipo, alguém tem que dar o aval para as coisas funcionarem, certo? E aí eu penso muito nos desastres que aconteceram lá da empresa Vale, em Minas Gerais. E eu queria ver se, tipo assim, foi um engenheiro ambiental que, por exemplo, deu o aval ou foi analisar, imagino, as condições das barreiras por lá, certo? Certo. E aí eu queria saber o quanto que as pessoas comprometem a ética da engenharia ambiental, né? Imagino que vocês têm um certo código de ética, em função do dinheiro. É uma questão bem complicada, assim. Hoje em dia tem a corrupção, tem a falta de ética, a falta de moral. Então, se a pessoa vê lá 15 mil para te me dar essa autorização aqui, vai ficar, meu Deus do céu. Vou escolher entre o meio ambiente ou o dinheiro. E infelizmente, tem pessoas que escolhem o dinheiro, que provavelmente foi o que aconteceu na barragem da Vale. E ele estava tendo aqueles problemas já lá, e o empresário falou assim, deixa isso para depois, vamos conversar, eu te dou isso aqui, que a gente resolve isso. Então tem essa falta de ética, mas vai de cada um. Eu pode me oferecer quanto for, mano, mas eu prefiro fazer minha profissão, até porque eu gosto do que faço, amo do que faço. Então, fazer essas coisas eu acho que não. Eu estudei, me ensinaram na faculdade a não fazer essas coisas. Então, depois que eu sou ensinado de uma coisa, então não tem ninguém que me tire. Bom. Eu ia te perguntar outra coisa também, sobre questão de profissão do futuro, né? Que quando eu penso em engenharia, assim, além da engenharia ambiental, uma das engenharias que mais me atrai, me chama a atenção, era a engenharia genética. Porque, assim, são profissões, assim, que surgiram relativamente novas, né? A engenharia genética talvez um pouco mais nova que a engenharia ambiental. Tanto é que no Brasil ainda não tem esse curso, é um curso que você teria que fazer como bacharelado, provavelmente, ou mestrado, ou doutorado, provavelmente fora do Brasil. E assim, quando eu penso entre aspas, né, vamos salvar o planeta, e aí eu olho para essas duas engenharia, eu me pergunto, qual delas se torna mais inovadora nesse quesito? Quando tudo que eu via de diferente na engenharia, tem vários tipos de engenharias. Tem engenharia genética. Quando eu vi a engenharia aeroespacial, eu quero fazer isso. É um nome diferente, né? Uma coisa que chama a atenção da gente. Então, automaticamente a gente quer fazer. Mas a gente tem que pensar no futuro, se isso vai ser promissor para nós. A engenharia genética, poxa, com certeza vai ser algo bem inovador. Vai estar trabalhando assim no futuro. Então, não tem algo que negligencie a engenharia genética, assim, não tem nenhuma visão pessimista da engenharia genética. Tudo tem que ser visto assim para o futuro da profissão. Engenharia genética, engenharia espacial, engenharia ferroviária. Eu fico até em dúvida, engenharia ferroviária, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Vou construir trem? Não sei. Vou construir trilho? Não sei. Enfim, o trilho hoje em dia só é feito uma vez aqui. Só é feito uma vez e acabou. E aí? Claro que eu não posso eu posso estar generalizando que nem engenheiro ferroviário, claro que não. Mas é só uma visão que os jovens de hoje em dia têm. É desse jeito que eles estão pensando. Então, só para deixar mais claro. Compreendi. Deixa eu fechar aqui porque eu... Pode perguntar, Cleiton. Eu vi que você desmutou. Sim. Oi, Gustavo.
Em 2016, eu trabalhei numa obra na cidade de Itaituba e Miritituba, da Hidrovias do Brasil. Não sei se você conhece aquela região. Conheço. Conheço. Foi uma obra industrial grande. Cara, e assim, o potencial para consultoria ambiental, ou mesmo empresas de reciclagem no período, era enorme. Era assim, de brilhar os olhos. Mas a dificuldade logística de implantação e adquirir equipamentos, entre outras questões, era ao mesmo tempo também um desafio bem grande, porque apesar que muita indústria, cara, indústrias dizendo aí de tipo Bung, multinacionais de grande porte mesmo, estavam se instalando devido à facilidade ali com o Rio Tapajós para escoar produto, enfim, toda a cadeia de suprimento deles. Você tem notícia se avançou, se houve melhoria? Que assim, é de brilhar os olhos, cara. Realmente é uma coisa para quem está nessa área ambiental, mas você acaba enfrentando dificuldades de infraestrutura e estrutura. Mas você tem tem informação se houve uma melhoria naquela região? Informação em relação a essa região, eu não tenho. Mas a gente tem que ver a questão da. Poxa, tem empresários por aí que não valorizam a questão ambiental, que não fazem licenciamento, que não fazem um plano de gerenciamento, que não fazem um PGRCC, um plano de gerenciamento de construção civil, que não utilizam a logística reversa, a reciclagem, não valorizam isso. Então, automaticamente, está tendo esse problema na infraestrutura. A gente está aí para convencer esses empresários a trabalharem com isso. Então, é uma tarefa difícil, realmente, porque está a questão que o empresário quer fazer essa economia de dinheiro, não quer gastar muito, e, infelizmente, tem empresários que acham que a questão ambiental é uma coisa um pouco desnecessária, mas está pensando completamente errado. Ele só pensa depois dos resultados negativos e aqui o órgão ambiental está batendo ali, fiscalizando ele. Mas toda aquela empresa que está trabalhando com a logística reversa, com a reciclagem, com a compostagem, está fazendo a favor do meio ambiente. Então, é um empresário positivo. Na questão da tua empresa aí, lá das hidrovias, é um empresário negativo, que não está do lado do meio ambiente. Mas na questão do Tapajós, eu não tenho informações de lá, mas provavelmente pode estar a mesma coisa. Eu até me recordo, Gustavo, de uma situação que nós destinávamos o Classe 1 para Belém. Cara, e era uma logística de 3 horas o caminhão levava para fazer a destinação. Era 1.100 quilômetros. E outras empresas fecharam um grupo também, entre elas, para viabilizar o custo logístico para destinar também em Belém, que era o ponto mais próximo. E assim, uma coisa ou outra destinava-se por Santarém, mas o grosso mesmo, o classe 1 pesado, era feito apenas em Belém, 1.100 quilômetros. E, porra, o pessoal ficava puto da vida por causa que o custo de transporte era muito maior do que o custo de tratamento devido a essa necessidade, essa falta de infraestrutura e estrutura mais próxima para fazer de cumprir o aspecto legal, né? Realmente, cara, assim, eu até cheguei a conversar com uma empresa daqui de São Paulo, a Renova, para ver se poderia formar uma parceria com alguns empresários, com um empresário em si de uma olaria, se viabilizava alguma coisa, mas o custo logístico era muito alto, cara, muito alto. Tentei fazer essa ponte, mas não deu certo devido a essa questão da infraestrutura e custo, enfim. É triste, mas o que deu a se entender é que os empresários, pelo menos as grandes, tinham ou têm essa importância. Mas o modelo atual está inviabilizando muito, mesmo tendo lei, acredito que devem estar fazendo, sei lá, mas é muito alto mesmo. A gente enfrenta esse problema. É aí que pode entrar um gestor ambiental. A gente está
A empresa hoje em dia está passando por leis, tem que estar seguindo critérios do órgão ambiental, tem que estar... Isso, ela se ajustando, ela ganha valorização no mercado e valorização dentre outros aspectos. Respeitando a lei, claro. Vai do empresário, que quer ficar bem de imagem. Mas tem outros que não veem isso, infelizmente. É que tem multa do órgão ambiental, aí dependendo do estado, que tem fiscalização, está multando esses órgãos ambientais e eles estão arranjando alguma forma de encontrar essas soluções. E até mesmo em estados que não tem fiscalização, então aí os empresários estão trabalhando firmemente, sem respeito nenhum ao meio ambiente. Tem essa nossa preocupação aí. Certo. Beleza, obrigado, Issa. Eu queria perguntar, você falou que é mais o gestor que trabalha nas empresas e tudo mais, mas o engenheiro ambiental também pode trabalhar em empresas? Ou é só mais, sei lá, no governo, em pesquisa? Não, o engenheiro ambiental pode trabalhar em empresa. Por exemplo, eu consultor ambiental, nós somos consultores ambientais. Eu faço o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Isso pode ser dado para uma empresa, certo? Toda empresa tem que ter, porque o órgão ambiental exige, que é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Toda aquela empresa, ela está utilizando papel, plástico, vidro, isopor ou algo parecido. Então, eu vou escrever esse plano, vou fazer esse relatório para eles. Então, automaticamente, o engenheiro ambiental está trabalhando numa empresa. E eu posso também estar trabalhando com os funcionários, mesmo não tendo o gestor. Trabalho em educação ambiental. Então, automaticamente, o engenheiro ambiental pode estar trabalhando nessas empresas, nas indústrias, nos pequenos estabelecimentos, até na tua própria casa, o engenheiro ambiental pode estar trabalhando. Ali na tua coleta seletiva, na tua compostagem, o engenheiro ambiental está trabalhando. Aonde tu vê tem engenheiro ambiental. É por isso que a Mayumi tem que escolher logo. Muito maneiro. Gente, deixa eu avisar vocês. A gente tem mais 10 minutinhos de cal. Então, quem quiser perguntar, vai lançando pergunta. Eu queria te fazer outra perguntinha, Gu. Essa talvez seja um pouquinho mais filosófica. Que era para saber, assim, qual que é a tua visão da nossa geração, assim, sabe? Que a gente tem esse peso, assim, nas nossas costas, vamos dizer assim, de, entre aspas, né, salvar o mundo de novo, ou evitar de fazer a mesma coisa que os nossos pais, nossos antecessores fizeram, de despejar na próxima geração a responsabilidade de não entregar o mundo numa situação tão grave quanto ele está agora para a próxima geração. E aí eu queria saber qual que é a sua visão disso tudo, qual que é a sua visão, a visão que você tem da gente. Como posso dizer para vocês? Aí vai da preocupação da pessoa. Vai da pessoa nascer. Caramba, eu gosto do meio ambiente. Eu gosto de resolvê-lo. Eu gosto de conscientizar as pessoas para a proteção do meio ambiente. Tem pessoas que jogam lixo na rua. Não tem esse sangue. Não tem esse sangue na genética para ajudar o meio ambiente. Então, eu acho que a pessoa nasce para proteger, vamos dizer assim, para estar trabalhando com o meio ambiente. Entendi. Vou fazer mais uma pergunta e aí eu vou deixar aberto para a galera mesmo, quem quiser perguntar. É a última pergunta, gente, minha, tá? Juro, prometo. Fique à vontade. Eu queria perguntar, assim, na engenharia, pode ser por cima mesmo, sem muitos dados nem nada, mas sobre a sua impressão. Na engenharia ambiental e sanitária especificamente, tinha mais mulheres ou mais homens cursando? Ou era igual? Mais mulheres. Mais mulheres. A pergunta. Sim, na minha sala, antigamente na faculdade, eram 3 homens e 14 mulheres.
aonde são mulheres. Engenheiras ambientais, sanitaristas, engenheiras ambientais. Então, a maioria são mulheres e a minoria são homens. Então, a gente está respeitando. E você sabe me dizer, tipo, algum motivo que você acredita do porquê essa diferença tão grande de pessoas ingressando na engenharia ambiental? Que a gente está conversando assim, nas outras causas, geralmente eu faço essa pergunta sempre, porque é uma impressão que eu tenho. Aparentemente parece que homens demonstram menos engajamento ambiental na causa ambiental do que as mulheres. E aí, você, como homem, eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito disso? Você sente da mesma forma? O homem, hoje em dia, ele é mais feito da testosterona. Quer ganhar dinheiro, quer ser rico, etc. A mulher tem esse mesmo objetivo, claro, mas tem aquela sensibilização. Não dizendo que os homens não são também, mas as mulheres estão trabalhando nisso de forma mais eficaz, né, no respeito. Então o homem não está, engenharia ambiental, não sei, será que isso vai me dar dinheiro? Isso não vai me dar dinheiro. Essa é a principal questão que a gente está tendo assim dos jovens. Eu tenho que ser rico. Eu vou ser rico, eu vou escolher essa profissão que eu vou ser rico. Isso daí não existe. Pode ser direito, pode ser engenheiro. Se tu vai ser rico é uma variável. Então não é certo. Tu sendo advogado, a única coisa que tu pode ser rico é sendo um médico, é só. Tu sendo advogado ou engenheiro, não vai te dar, não pode ou não te dar estabilidade. Então, tem essa sensibilização das mulheres na questão do meio ambiente, mais do que as dos homens com a questão financeira. Eu queria perguntar quais foram os projetos mais legais que você fez, assim, que você viu o projeto e você falou, que foda. Olha, eu já fiz ali um município que tem aqui perto, que é em Barcarena. Em Barcarena, eu trabalhei com uma comunidade. Nessa comunidade tem o edital da Hidro. E eu tinha que fazer um projeto que agregasse o meio econômico, o meio social e o ambiental, certo? E que desse trabalho para os moradores da área, certo? O que eu pensei? Eu vou fazer uma composteira. Composteira ali que tem a plantação por meio de... Eu me esqueci o nome, é a composteira... Esqueci o nome agora, que é feito. Mas é feita joga alimentação, os restos de alimentos ali orgânicos, para estar dando adubo orgânico para a plantação. Então está crescendo ali verduras, alimentos para os moradores. E pode estar também trazendo trabalho para os mesmos, pode estar coletando aquele alimento para vender. Então, isso tem aquela agregando o meio econômico, social, ambiental. Então, isso é algo especial. Está dando emprego para outros, dando alimentação saudável e trabalhando com o meio ambiente também. Então, isso é algo importantíssimo, algo foda que eu já fiz. Isso é bem maneiro. Na verdade, eu ia perguntar também sobre os projetos. Peraí que fugiu a pergunta. Ai, fugiu. Eu ia perguntar assim, qual foi o projeto? Se teve algum projeto que você olhou e se perguntou, esse aqui vai dar ruim. Ou não é muito eficiente, ou não vai dar certo. Teve algum projeto que você já passou pela sua mão e que você ia ver assim para compartilhar nas suas redes ou analisar mesmo e você falou, má ideia. Olha, as pessoas hoje só querem solucionar o seu problema. Por exemplo, uma outorga de recurso hídrico, que eu já tentei fazer, mas não deu certo. A outorga de recurso hídrico, ela te dá um certificado
para captação de água. Você está captando água ali, você tem que pagar por isso, certo? Para o órgão ambiental. Porque você está dando problema ali por estar tirando a água ali, vai dar problema para o meio ambiente. Então, é necessária essa outorga, certo? Certo. Teve um condomínio que eu fui fazer uma outorga, tem condomínios que tem poços, etc. Eu fui fazer uma outorga inicial, certo? Para saber se era uma dispensa de outorga ou uma outorga de direito. Essa dispensa de outorga, essa cliente, ela queria essa outorga para, por exemplo, a cliente, ela queria vender esse apartamento dela. E o banco, ele queria essa outorga. Então, ela queria o mais rápido possível, certo? Então, se não tinha como fazer isso rápido. Isso ia durar de 6 meses ou mais, dependendo dos critérios utilizados. Então, se fosse uma dispensa de outorga, no caso dela, poderia ser algo rápido, mas não era uma outorga de direito. Então, é algo mais complexo. Já que é um poço, eu ia precisar de um geólogo para me auxiliar ali, porque só ele pode fazer a outorga de subterrânea. Então, ele ia fazer teste, eu tenho que pagar ele, e eu tenho outros problemas, certo? E nessa área do apartamento, era um poço para cada apartamento. Então, tinha mais de 5 poços, certo? E ela, como era um apartamento só dela que ela queria vender, e ela queria outorgar só o poço dela. Mas o órgão ambiental, ele exige a cada 100 metros, a 100 metros de distância, a outorga de um poço. Ou seja, se era um do lado do outro, então ela teria que outorgar os outros. Então ela ia gastar mais dinheiro ainda. E ela não ia querer isso. Então ela queria que eu fizesse uma gambiarra para ela. Vamos dizer assim. Queria que eu assinasse um documento para ela, para me dar para ela. Mas isso não existe, me dá problema futuramente. Isso é algo antiético, vamos dizer assim. Com certeza ia ter um profissional que ia estar assinando para ela para estar liberando no banco. Mas se eu fizesse isso, podia me dar problemas futuros profissionalmente, em relação à assinatura. Então foi um trabalho que eu recusei fazer. Olha, pede para outro, que eu não vou assinar, não vai rolar. Já tentei resolver, mas não deu. Então, felizmente não vai dar. Foi basicamente isso. E, infelizmente, a gente vai ter muitos problemas relacionados a isso, mas vai da gente escolher entre o certo e o errado. Alguém ia perguntar? Eu não sei se a gente voltou o microfone. Gu, alguém vai perguntar, pode perguntar. No caso, eu queria perguntar se, assim, em relação justamente a esse assunto que eu ia perguntar, se já é um problema bem grande em relação a você, tipo, se alguém quis fazer, como é que eu posso dizer, algum tipo de confusão, porque geralmente também tem... Ai, eu esqueci o nome. Mas, assim, como se fosse um abrigo, alguma coisa assim, em relação a você, justamente por ter negado esse tipo de coisa. Pode até acontecer, mas eu estou do lado da lei, estou do lado da ética, estou do lado do meio ambiente. Então, automaticamente, a razão está comigo e eu estou sendo certo. Ela que está sendo errado por não estar seguindo as minhas leis ambientais de estar seguindo o meio ambiente. Então, isso como autônomo. Se você estivesse trabalhando numa empresa como engenheiro ambiental, você vai estar assinando também. Você vai estar trabalhando, assinando projetos que são a favor ou contra o meio ambiente. Você pode enfrentar mais problemas porque você vai estar trabalhando para uma empresa fixamente. Então, provavelmente você vai ter problemas, a famosa confusão que você falou. Mas vai dar você resolver o assunto, você solucionar o problema
procurar parâmetros de como você vai solucionar esse problema que você está enfrentando na empresa, caso você enfrente alguma confusão. Sim, muito obrigada. De nada. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Não? Que eu ia agradecer o Gu já, a gente passou um pouquinho do nosso tempo. Gu, a conversa foi muito legal. Se alguém surgir aí alguma dúvida enquanto eu estiver falando, pode falar. Gu, eu queria muito te agradecer. A conversa foi muito, muito legal. Deu esse probleminha com a câmera por causa do Skype e eu fiquei um pouco irritada por causa do Skype, por causa disso. Mas tudo bem, a gente vai errando com a galera depois se a gente vai voltar pro Zoom ou não. Enfim, eu queria te agradecer. O trabalho que você faz dentro do seu Instagram é muito maneiro, é muito legal mesmo. Eu valorizo todo tipo de trabalho de divulgação científica, então, porque eu sei que às vezes é difícil você traduzir, né, essa linguagem do mundo acadêmico pro mundo menos formal. Então, eu agradeço muito pelo seu trabalho. É muito legal mesmo. Eu recomendo para todo mundo que tem interesse na área, que quiser aprender coisas novas, seguir o Gustavo. Eu mandei o Instagram dele no grupo, então você só clicar lá e você já vai cair na página dele. E, enfim, Gu, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada mesmo. Você é um cara muito incrível. Parabéns. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado a todos pela presença. Obrigado. Qualquer dúvida que tiverem, podem chamar aí no direct do Instagram, que eu vou estar respondendo todo mundo. Engaje comigo, converse comigo, que eu vou estar conversando. Dúvidas sobre engenharia ambiental, a consultoria ambiental, os projetos e relatórios ambientais. Fiquem à vontade para estar perguntando, que eu estou disponível para vocês, para estar auxiliando, ajudando na escolha da profissão e para estar trabalhando também na forma técnica na consultoria ambiental. Então, obrigado a todos aí por comparecer nossa live, né? Então, é isso aí, pessoal. Aí o Cleiton mandou uma mensagem sobre cálculos dimensionais e coisas estranhas. Cálculos para dimensionamento de valores. Ô, Cleiton, se você quiser conversar agora, se você quiser dar uma aula aí pra gente de cálculos de dimensionamento, Gustavo, fique à vontade. Ou chama o Cleiton no direct. Ou o Cleiton chama você no direct, acho que. Não, você é bem objetivo, Gustavo, sem tomar nosso tempo também, Mayumi. Na verdade, Gustavo, é só para verificar como que você faz o cálculo para serviços, entendeu? Dimensionamento de valores. Como que você calcula para dimensionar os seus valores de consultoria? Sim, na parte do orçamento. Isso, exatamente. Como é seu nome? Desculpa, eu esqueci. Cleiton. Cleiton, olha, a questão que você tem que ver quanto é a tua carga horária por hora. Vamos supor que seja R$80, R$90, R$100. Vai da tua experiência profissional. Tu tem que também calcular a tua profissão, o que é que tu gastaste para se especializar nisso. Tu tem que calcular o que tu cansaste para trabalhar. Tu tem que a visita técnica, todo o material que tu utilizou de impressão, de combustível, tudo isso vai estar entrando no teu orçamento. Eu tenho até uma postagem sobre isso que eu vou te mandar. Tu manda uma mensagem para mim no direct, que tem uma postagem sobre isso, que é em relação ao orçamento, para a elaboração desse dimensionamento desses valores. Mas tu tem que estar calculando, por exemplo, eu tenho uma hora trabalhada por R$100. Ali, enquanto eu estou escrevendo, eu estou calculando a minha hora. Trabalhei 3 horas, R$300 ali. Eu estou indo ali para fazer uma visita técnica, tá rolando dinheiro ali. Uma hora, tá colocando no orçamento. Então, tu tem que estar calculando isso e saber tua hora técnica também, se é 80, 90, R$100. Mas tem muitas outras variáveis que você tem que estar agregando nesse orçamento, como as parcerias dos outros profissionais, tem que estar colocando no orçamento para você saber o valor total
que você vai receber. Perfeito. Minha dúvida foi rápida, foi nesse sentido que recentemente eu fiz um trabalho para uma funerária. Enfim, para uma análise de um efluente, eles pediram um parecer técnico também. Mas eu acho que ficou bem abaixo. Mas aí eu entro em contato contigo, verifico direitinho como é feito esse dimensionamento, mas tranquilo. Agradeço aí, obrigado. Perfeito, então. Qualquer coisa, estamos lá no direct do Instagram. Perfeito, valeu. Perfeito, então. Muito obrigada, gente. Eu tentei entender, eu não entendi aqui, mas estamos indo. Qualquer coisa, chama lá. Pode deixar. Valeu, gente. Vamos clicando aqui, senão a gente vai ficar muito tchau. tempo. Tchau, tchau. Muito Tchau. obrigada, gente. E respondo as mensagens que eu mandei no grupo do WhatsApp, porque a gente vai ter que decidir se vamos mudar de plataforma de novo ou não. Muito obrigada de novo, Gustavo. E desculpa tomar esses 10 minutinhos a mais do seu tempo. Tudo bem, sem problemas. E qualquer coisa eu vou te chamar no direct. Tchau, tchau. Tchau, gente.